Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui. Mas eu acredito que esse seja um dos vídeos mais esperados e aguardados, pelo menos por mim. Porque sim, a nossa transferência embrionária deu certo e sim, eu estou grávida. Eu não tô nem acreditando, a minha ficha ainda não caiu. Eu confesso pra vocês que todas as vezes que eu faço ultrassom e vejo o baby, eu fico assim, em êxtase, sabe? Eu não acredito. Então, tá sendo lindo, maravilhoso, porém, tá sendo um período de muitas inseguranças e medos. Eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho, nós tivemos uma complicação no início da gestação. Eu gravei muitos vídeos pra vocês no momento que eu descobri, contando pros meus pais, pra minha irmã, e fazendo também o teste digital com meu marido. A minha cabeça está assim, tá? Eu tô esquecendo metade das coisas. Enfim, tenho muito pra contar pra vocês, então vamos lá. Bom, gente, eu não sei nem por onde começar, porque se passaram praticamente 3 meses e muita coisa aconteceu. Mas eu vou tentar falar um pouquinho da parte da transferência e como foi pra mim até descobrir a gestação. Então, assim que eu fiz a transferência, eu fiquei de repouso praticamente a primeira semana, assim, fiquei mais tranquila. Não quer dizer repouso absoluto, eu fazia algumas coisas, mas evitava esforços físicos. E aí, quando chegou no D3, eu tava muito ansiosa, gente, não conseguia fazer nada. E aí eu decidi fazer um teste que, obviamente, deu negativo, porque eu tava no D3, era muito cedo. E aí, nesse mesmo dia, eu tinha feito um exame de progesterona. E a minha progesterona tinha dado 11. Ela, não é que ela deu, assim, muito baixa, porque o mínimo é 10, mas ela não tava legal, porque ela tava anteriormente 15. E aí, foi o meu desespero. Eu fiquei desesperada, morrendo de medo. E no D4, ao invés de não fazer mais testes, eu fiz um teste no D4. E foi quando, milagrosamente, eu positivei. Porque eu positivei no D4. O que pra mim era uma coisa praticamente impossível acontecer. Mas eu pedi muito pra Deus. Eu falava assim, Deus, eu preciso desse milagre. Eu preciso desse positivo. E lá estava o meu positivo. Vou deixar aí o vídeo pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Hoje fazem exatamente 4 dias em que eu fiz a transferência embrionária. E eu não deveria estar fazendo o teste hoje, porém, ontem nós tivemos uma notícia que não era tão boa. A minha progesterona ela baixou. E eu tô muito ansiosa. Eu preciso de uma notícia boa hoje. Eu orei muito pra Deus, pedi muito pra Ele. Então é isso. Eu decidi que eu vou fazer hoje o teste. Eu fiz ontem, ele deu negativo. E eu não sei se hoje vai dar positivo, eu não sei. Porém, eu sinto que eu estou grávida, sabe? Eu sei que eu tô grávida, então é isso. Basicamente isso. Então vamos lá, pegar o teste. Espera um pouquinho. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí. Tá quase lá. Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário.
cenário. E tá tão perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar, pra linda história que você vai interpretar. Então calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí, tá quase lá, tá quase lá. Eu faço porque eu já prometi que eu ia fazer. Não tô acreditando ainda. A história que eu escrevi, Olha só, tá vendo uma sombrinha? borracha não apaga. Fui eu Ai, que sombrinha! A história que eu escrevi já tem dia e hora pra acontecer. Eu te prometi, eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar. Gente, depois da minha descoberta, eu não vou mentir, eu não consegui me segurar para contar pro meu marido fazendo uma surpresa. Então eu contei pra ele, eu falei assim, eu acho que eu tô grávida. E mostrei o teste muito clarinho pra ele. E aí ele falava, bom, então pode ser realmente que você esteja grávida. E a gente começou a ter aí essa expectativa. Até que eu fiz um teste que ele deu mais forte. E aí eu falei, bom, eu acho que realmente eu estou grávida. E aí nós fizemos o teste digital e descobrimos que sim, eu estava grávida e nós ficamos muito felizes. Eu vou deixar também esse vídeo pra vocês. Oi, filho ou filha. Hoje a mamãe fez um teste e deu um baita de um positivo. Olha só. Tá vendo? E aí a mamãe e o papai vão fazer o teste digital pra saber se você tá aqui mesmo, porque eu acho que enquanto a mamãe não vê grávida, a mamãe vai ficar com medo. Então vai dar certo. 6 segundos eu tenho que deixar aqui mesmo? Deixa eu por 10. Respirar. Não sei, mas eu vou então. Tem que deixar aqui. I've waited 100 years, but I'd wait a million more for you. Posso virar? Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. Eu tô ansiosa. If I had only felt the warmth within your touch, Nossa, que lindo. if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, I would have known what I was living for all along. What I've been living for. Se você
is my turning page. Only the sweetest words remain. Every kiss is a cursive line. Every touch is a redefining phrase. Stronger than your fragile heart. If I had only felt how it feels to be yours, well, I would have known what I've been living for all along. I've been living. A gente vai ter um bebezinho correndo pela casa, amor. Pronto, filho, agora você pode ver, tá? Mamãe e papai tá preparado. A mamãe tem um pouco mais. Papai tem mais ou menos. Antes de fazer o teste digital com meu marido, eu já tinha contado pra minha irmã. Eu esqueci de falar essa parte pra vocês. Eu tenho vídeo contando pra ela, porém meu marido já sabia. Só que a gente ainda tava naquela expectativa. Será que ela realmente está grávida? E sim, eu estava grávida, deu tudo super certo. E, enfim, vou deixar o vídeo da minha irmã também pra vocês assistirem. Minha melhor amiga, meu porto seguro, hoje eu precisava escrever para você. Escrever com o coração nas mãos, com os olhos cheios de lágrimas e com a alma transbordando de gratidão. Você foi a primeira pessoa a saber quando esse sonho nasceu em mim. A primeira a ouvir meus medos, meus anseios, minhas dores e também minhas esperanças. Você me ouviu em silêncio, me acolheu em todos os altos e baixos. E esteve ao meu lado em cada passo, mesmo no difícil. Mas hoje, irmã, hoje eu dei um jeitinho de esconder a verdade por alguns instantes. Eu te disse que o teste tinha dado uma linha fraquinha, mas o que aquela linha escondia era algo imenso. Irmã, eu estou grávida. Sim, é real, o nosso sonho está se tornando verdade. Meu milagre chegou, ele está dentro de mim e cresce a cada batida do meu coração. E agora, te olhando nos olhos, eu só consigo pensar em como era importante que fosse assim, neste momento, desse jeitinho, porque você faz parte disso. Porque esse bebê também é um pedaço do amor que você sempre teve por mim. E eu só consigo imaginar o quanto ele vai ser amado por você. Quero que meu filho ou filha sinta que você... sinta por você o que eu sinto pela Maria. Um amor que transborda, um carinho que protege, uma ligação que palavras não explicam. Já imagino os dois, Maria e esse bebezinho, correndo juntos, crescendo como primo, que mais parece irmão, vivendo as descobertas da infância lado a lado, mãos dadas. E de longe nós duas, as mães emocionadas, orgulhosas, completas. Obrigada por ser minha irmã, minha base, minha companheira em cada etapa dessa jornada, com todo o amor do mundo, Bianca e o bebê arco-íris que está vindo. Você mentiu pra mim! Eu tô tremendo. Eu fiz hoje de manhã e eu dei bem mais forte, agora ele ficou mais fraquinho. Eu tô grávida, irmã. Parabéns. Nossa, eu já tava aqui esperando, né? Porque a menina desesperada, eu pronto. E aí, gente, depois de contar para minha irmã e para o meu marido, eu contei para os meus pais e, na minha opinião, foi, assim, o dia mais lindo da minha vida. Ver os meus pais torcendo e vibrando por aquilo que a gente pediu tanto. Então, vou deixar o vídeo para vocês também.
eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te amo. Quantos recebem isso? Quantos recebem isso nessa noite? Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz, e meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através. E aí, gente, depois de contar para minha irmã e para o meu marido, eu decidi mandar mensagem para os meus médicos. Porque os meus médicos, eles tinham deixado bem claro, eles falaram assim: Bianca, não faz testes de gravidez. Porém, se você fizer, manda pra gente. Falei, ok. Claro que o negativo eu não mandei, né, pra eles. Porque se eu falasse assim, ó, eu comecei a testar no D3, eles iam me matar. Eu decidi mandar pra ele depois que deu ali grávida, né, no teste digital. E aí os meus médicos, eles pediram pra que eu adiantasse o beta. Eu não lembro que dia que eu fiz o meu beta. Eu não lembro se era D8 ou D9, mas eu adiantei o beta. E o meu primeiro beta veio 300. E tava assim, um beta lindo pra fase que eu estava. E aí, depois de 48 horas, eu fiz de novo e deu 800. Aí depois eu fiz outro beta, que deu 4.000. Depois eu fiz outro beta, porque eu fui fazendo beta, assim, alucinadamente, várias vezes, sabe? Porque eu tava com muito medo. Fiz outro beta que tinha dado 10.000. E aí depois o outro beta que eu fiz já deu 97.000, deu muito alto. E aí eu parei de fazer beta. E tava vivendo assim, super feliz, achando que eram gêmeos até, porque meu beta tava muito alto. Mesmo tendo transferido um embriãozinho só, eu falei, nossa, deve ter se dividido. Eu tava em êxtase, gente, tava vivendo assim, maravilhosamente bem, super feliz. Mas, porém, mais ou menos quando eu tava com 6 semanas e alguns dias, 6 semanas e acho que 4 dias, eu tive um leve, não foi sangramento, eu tive um corrimento rosado. Isso de madrugada. E aí, meu mundo caiu. Assim, eu comecei a chorar. Madrugada, não tinha nenhum hospital da cidade em que eu moro que fazia ultrassom nesse horário. Eu tive que esperar até o outro dia de manhã para fazer o ultrassom. Desesperada, chorando, porque veio muita coisa à tona. Porque as outras gestações que eu tive, elas começavam assim. E aí foi um caos pra mim. Eu chorei a madrugada inteira, pedi muito pra Deus. Falava assim, Deus, por favor, que não seja nada. Enfim. E aí nós fomos fazer o ultrassom. E assim que, no outro dia, né? No dia, na verdade no mesmo dia, mas no período da manhã, eu descobri na madrugada. E aí, quando a gente entrou na sala pra fazer o ultrassom, a primeira coisa que ela fez foi colocar o coração pra gente ouvir. Ela falou assim, tá aqui seu bebezinho. E aí, tava lá o coração pulsando e isso fez assim, ó, sabe? Parecia que tinha saído um peso das minhas costas. Eu chorei muito porque eu não acreditei que aquilo tava acontecendo, que realmente tinha um bebezinho com o coração ali a 1000. A gente nunca tinha chegado nessa fase, né? Então, pra gente foi lindo. Porém, esse ultrassom, ele mostrou mais 2 coisas. A primeira, um descolamento. Então, eu tava com um leve descolamento, um descolamento irrisório. Ela falou assim, seu descolamento é muito pequeno. Eu nem falaria pra você se você não tivesse tido esse sangramento. Mas o que me preocupa é... Aí, quando ela falou essa frase, eu falei, alguma coisa deu. E ela falou assim, você tá com um bump coriônico. E eu, o que raios é um bump coriônico? Fui pro médico da emergência, né? Ele não sabia o que era um bump coriônico. Detalhe. Falei assim, deu isso aqui. Ele falou assim, aí na hora ele pesquisou o que era um bump coriônico. Falou assim, você tem um risco aumentado aí da gestação não evoluir,
mas fica de repouso. Ele me deu uma semana de atestado, falou assim, fica de repouso. Na hora eu mandei pros meus médicos da FIV. Falei assim, eu estou com bump coriônico. Eles aumentaram a minha dose de progesterona, então eu comecei a usar mais progesterona sublingual e comecei a tentar descobrir o que era um bump coriônico, porque ninguém sabia. Os meus médicos da FIV, né, super experientes, maravilhosos, também tiveram que pesquisar, porque assim, gente, esse bump coriônico, só pra vocês entenderem, acontece em uma a cada 1000 gestações. É um negócio que é muito novo, porque somente agora, nesses novos ultrassons mais tecnológicos, que tá dando pra ver. Eu vou tentar deixar uma foto pra vocês entenderem o que é. Mas o bump coriônico, eu tenho lá. Tinha o meu saco gestacional lindico com o meu bebezinho. E do outro lado eu tinha uma bola. Uma bola. Que não tinha fluxo sanguíneo. Era uma bola dentro do meu saco gestacional. Por que isso acontecia? Ninguém sabia. E acontece normalmente em pessoas que já tiveram perdas gestacionais. Isso me deixou desesperada. O meu mundo começou a cair a partir das 6 semanas. Porque eu ficava com medo. Eu tinha medo de andar, eu tinha medo de respirar, eu tinha medo de espirrar. Gente, cada vez que eu espirrava, era assim, o meu coração disparando e eu morrendo de medo. E aí, começaram todos os... Aí eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei assim, Deus, eu preciso de sintomas. Porque eu falava assim, eu não sei se tá tudo bem com meu filho, eu não sei se tá tudo bem. Eu preciso de sintomas. E aí, ele falou assim, bom, filha, então, tudo bem. Quando eu completei 7 semanas, começaram todos os sintomas que vocês podem imaginar. Ânsia. Aí, pra piorar, né? Eu queria ânsia, porque isso me deixava mais tranquila. Porém, toda vez que eu vomitava, forçava o abdômen, eu ficava maluca, imaginando o que estava acontecendo. Então, assim, até as 10 semanas, gente, de gestação, era eu. O meu mundo foi alegria, medo e tristeza, me sentindo culpada por estar me sentindo triste, e aí depois alegria de novo por estar gerando e estar com esse bebê aqui. Foi tudo. Assim, foi um mix de sentimentos. Eu tava passando muito mal. De 65 eu fui pra 58 quilos. Eu emagreci muito nesse início. Porque eu não conseguia comer nada, eu não conseguia ver, sentir cheiro de comida. As únicas coisas que desciam bem eram macarrão. Olha só, macarrão. Descia fruta eu conseguia comer algumas, não eram todas. Laranja, limão. E assim, pouquíssimas coisas, tá, gente? Assim, eu sempre comi uma quantidade assim, ok. Eu tava comendo uma isca. Isso tudo. Assim, gente, eu não consigo explicar em palavras tudo que eu vivi nesse início, sabe? Porque foi muita coisa. Foram muitos sentimentos. E aí, quando eu completei 10 semanas, eu tive um corrimento que eu não sabia se era um corrimento. Não foi um corrimento, não foi um sangue vivo. Foi um corrimento meio marrom, meio amarelo, não sabia o que era aquele corrimento, enfim. Falei, vou no hospital com 10 semanas, estava lá, eu indo com 10 semanas, e aí o médico falou, olha, Bianca, isso... deixa eu explicar melhor. Ai, gente, desculpa, minha cabeça está assim, ó, uma loucura. Deixa eu explicar melhor pra vocês o que é o bump. Enfim, descobrimos que tinha o bump coriônico, e esse bump coriônico, ele tem a membrana do seu colo, do seu saco gestacional. A membrana, ela dá uma leve descolada e não é uma hematoma, hematoma, né, que fala? Hematoma subcoriônico, não é outra coisa. Enfim, dá uma descolada e cria uma pressão ali. E é isso, basicamente. Normalmente, tá, tem um bom prognóstico bump coriônico. Porém, não tem estudo sobre. Gente, eu fui eu escolhi 2 obstetras, tá? Porque eu não sabia qual que eu queria. Os 2 obstetras que eu escolhi, nenhum deles nunca tinha ouvido falar sobre o bump coriônico. Nenhum médico que eu fui sabia o que era isso. Então imagina o caos que foi na minha cabeça. Imagina.
Então eu vivi de tudo um pouco. E eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu comemorava muito, eu falava, meu Deus, eu tô grávida, que felicidade, eu morria de medo. Enfim, agora sim, entendendo um pouquinho mais sobre o que é o BUP coriônico, porque nem eu entendo direito. Quando deu 10 semanas eu tive esse corrimento. E aí eu fui no hospital, falei assim, alguma coisa tá acontecendo. Pedi de novo um ultrassom. E, gente, o médico olhou, procurou. Bebê tava linda, maravilhosa. Ou lindo, né? Enfim, a gente já sabe o sexo. Mas o bebê tava ok, tava lindo, tava maravilhoso. E quando ele olhou, ele falou assim, Bianca, eu não tô vendo mais o seu BUP. Ele falou assim, aparentemente sumiu. E esse BUP coriônico é pra ele sumir lá com 12 semanas. O meu sumiu com 10. Gente, eu saí daqui do hospital, assim, sem acreditar. Eu agradecia pra Deus, eu falava assim, Deus, muito obrigada. Eu não sabia, eu gritava no carro, eu falava assim, obrigada, Deus, não tô acreditando. Eu gritava de felicidade, porque o BUP coriônico tinha sumido. Enfim, completamos 11 semanas de gestação. Estou com 11 semanas. Fizemos vários ultrassons. Eu fiz tanto ultrassom, gente, que eu acho que, assim, se eu conseguisse colocar aqui todos pra vocês, eu acho que eu fiz uns 6 ultrassons. Porque como esse BUP coriônico é uma coisa muito nova, os médicos, eles precisavam monitorar pra entender o que ia acontecer. Então, por um lado, foi de muito alívio, porque eu conseguia ver a evolução do meu bebê. Por outro lado, tinha um negócio que não deveria estar no saco gestacional. Mas, enfim. Fizemos um ultrassom ontem, vou colocar pra vocês. Nosso baby está lindo, maravilhoso. Assim, mexendo o bracinho, mãozinha. Enfim, gente, tá lindo. Ainda estamos com medo? Ainda estamos com medo. Eu acho que eu estarei mais segura e tranquila quando esse bebê estiver nos meus braços. Porém, diz a minha mãe que após o nascimento nós nunca mais ficaremos tranquilos. Então, eu tô começando a entender que esse sentimento de insegurança e medo eu terei pro resto da minha vida. Mas hoje, gente, a única coisa que eu consigo é agradecer a Deus por ter mais um dia com esse bebezinho na minha barriga, por ter mais um dia gerando esse milagre, esse bebê que foi tão desejado e esperado. Não tô demorando, é que eu tô caprichando e você vai ver o porquê de esperar. Tudo vai se encaixar, não estou tardando. Sim, gente, eu acho que é isso. Eu sempre achei que no momento que eu tivesse o positivo, pronto, eu estaria tranquila. E não, eu acho que gerou mais insegurança, ainda mais quando eu tive o diagnóstico de BUP coriônico. Meu mundo, assim, virou uma loucura, um mix de sentimentos. Mas eu tô vivendo um dia de cada vez. E eu fui muito aberta pra fertilização in vitro. Então, eu falei pro meu marido, se eu não conseguir, dessa vez a gente vai continuar tentando. Se não conseguir com os meus próprios óvulos, a gente vai pra óvulos doados. Se não der com os óvulos doados, a gente vai pra embriões já prontos de outras pessoas. E que eu queria ter um filho. Essa era a questão. Então, como eu teria esse filho, assim, eu não sabia. Deus não me falou como que eu teria o filho, mas ele me prometeu um filho. Então, eu falei, se nada disso der certo, a gente vai pra adoção. E, enfim, graças a Deus, nós estamos com esse bebezinho lindo, maravilhoso, e crescendo, se desenvolvendo na minha barriga, que praticamente não existe, porque eu emagreci muito, então
Eu tô com uma mini barriga, mas eu tô muito feliz e completa. Enfim, gente, é vivendo um dia de cada vez, tá? Porque hoje eu tive todos os sentimentos do mundo. Eu tive alegria, tristeza e medo. E a minha tristeza não é de... Eu tô muito feliz por estar grávida, mas eu tô triste por estar com medo, entendeu? E aí esse medo às vezes dá uma consumida. Só que eu não tô deixando isso me abater. Eu tô falando, não, calma, vamos ver um dia de cada vez. Porque esse bebezinho precisa de mim. Precisa da mamãe aqui 100%. Então, toda vez que o medo vem, né, ainda mais porque a gente teve essas complicações no início da gestação, falou, opa, meu bebê tá lindo, maravilhoso, saudável e crescendo e se desenvolvendo. Aqui já temos praticamente um enxoval dessa criança pronto, porque a minha família é um pouco, né, animada. Então, assim que nós descobrimos o sexo do bebê, nós fomos fazer, assim, 1000 coisas, comprar 1 milhão de coisas. Eu não vou mostrar pra vocês, porque senão vocês já vão falar, não, é menino ou é menina, porque, obviamente, nós temos mais cores, porém, não se iludam só com as coisas que estão aqui em cima, tá? Eu não posso falar se é menino ou menino, porque eu estou esperando as fotos. Assim que saírem as fotos, eu venho aqui divulgar pra vocês. E é isso, eu tô muito feliz e vivendo um mix de sentimentos. Grata todos os dias a Deus. Eu acho que todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu falo é Deus, obrigada. Então é isso. E é isso, gente. Não desistam dos seus sonhos. Eu sei que é muito fácil eu vir aqui falar, ou agora que eu estou grávida, e é muito particular a dor de cada um, né? Então eu não consigo vir aqui e falar assim pra vocês, ai gente, façam isso ou façam aquilo, porque é muito particular. O que eu posso dizer é não desistam dos sonhos de vocês, porém, também não desgastem aquilo que você mais ama, que é o seu casamento, a sua família, o que você constituiu. Então, se tiver cansativo pra você esse processo da fertilização in vitro, porque tá? É muito cansativo, dá um tempo, dá uma pausa, espera um pouco. E aí depois você volta com força total quando vocês se sentirem prontos. E só pra finalizar o vídeo, começaram a passar os sintomas agora, né? Eu, assim, semana passada tava passando mal, fui num restaurante com meu marido e, assim, foi desastroso. Porém, cada dia eu tenho alguns sintomas, tem dia que eu não tenho nenhum, tem dia que eu tenho muitos sintomas, tem dia que não. Hoje eu tô conseguindo, assim, viver um pouco melhor, né? Nas primeiras semanas eu não consegui comer nada. Agora eu tô, assim, conseguindo comer, me alimentar bem. E é isso, tá? E, detalhe, outro detalhe muito importante. Nós já temos o nome do nosso baby decidido pelo papai, porque, sim, eu tinha feito uma promessa que se fosse do gênero que a gente descobriu que seria ele que escolheria o nome. E aí ele escolheu. Vou falar que eu amo esse nome? Não amo. Mas hoje eu não consigo imaginar outro nome pro meu filho ou pra minha filha. Porque faz muito sentido pra mim esse nome agora. Porque significa que, assim, o significado do nome é que é nascido ou nascida do mar. E que representa fortaleza, força. E eu acho que eu nunca senti um bebê tão forte, tão lindo quanto esse. Então, sim, hoje eu tenho certeza que é esse nome, por mais que eu tenho certeza absoluta que várias pessoas não vão gostar. Mas, enfim, quem tem que gostar somos eu e meu marido. E agora ele ama, eu gosto, né? Eu ia colocar, se fosse menino, eu ia colocar Benjamin. E se fosse menino, eu ia colocar Olivia. Porém, não é nenhum dos dois. Enfim, gente. Daqui a um tempinho eu venho contar pra vocês qual é o sexo do bebê e qual é o nome, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima.